Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje estamos aqui com Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. E Guilhermina. Que bom estarmos juntos de novo. E estamos aqui iniciando o capítulo 2º do livro 2º de O Livro dos Espíritos, lembrando aos nossos irmãos que estamos utilizando a tradução de Evandro Noleto Bezerra, da Federação Espírita Brasileira. E vamos estudar hoje a pergunta 132, que abre o capítulo Encarnação dos Espíritos, no tópico Objetivo da Encarnação. Então vamos começar com Astênio. Vamos, então, já chamando a atenção, né, para o título, né, que é Objetivo da Encarnação, porque isso nos interessa muito saber, uma vez que nós estamos em plena encarnação e já passamos alguns anos, algumas décadas por aqui, e é interessante que a gente verifique se a gente está atingindo o objetivo da encarnação, né, porque nem sempre se atinge o objetivo, né, e alguns raros ultrapassam os objetivos, né, vão além dos objetivos. Mas a questão 132, Kardec indaga aos espíritos: qual o objetivo? Então aqui ele coloca no singular, né, como se não estivesse vislumbrando mais de um objetivo. Em qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Né? Muito profundo e importante, porque se o nosso se o Deus, né, tendo nos criado para o aperfeiçoamento, para nos tornarmos perfeitos, por que não estabeleceu o nosso Pai que nós pudéssemos atingir a perfeição apenas na condição de espírito, sem precisarmos enfrentar as dificuldades da matéria, os limites da matéria, né? Enfim, bom, mas qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí os espíritos respondem a Kardec: Deus lhes impõe a encarnação. Então já fica uma informação digna de atenção, né? Que a encarnação é imposta. A encarnação não é uma opção do espírito. A gente não encarna apenas se quiser evoluir. A gente encarna querendo ou não querendo, porque a gente não tem escolha entre evoluir e não evoluir. A gente precisa evoluir. Sim? Ou seja, é uma lei. É uma lei. É uma determinação. Sim, é uma lei, lei universal. Uma lei universal. Uhum. Pode-se deduzir, porque Deus não faz, digamos assim, eu considero o seguinte: Deus não nos castiga. Sim. Ele nos educa. É, questão de nome, né? Não, mas isso não é uma questão de nome. O processo de educação... Não, quando eu digo a questão de nome, que Kardec fala em castigo inúmeras vezes ao longo de todas as obras dele. Sim, mas eu não considero, por exemplo, que encarnar seja um castigo. Não, claro que não. Se é a possibilidade de progresso, né, não claro, pode ser castigo. Exato. Exatamente. Mas que a imposição né, não é uma escolha. Dando só uma pitadinha. E, na verdade, mais adiante a gente vai ver que Deus nos impõe a encarnação. Tá? É uma obrigatoriedade. Você não pode, eu não quero encarnar. Eu nunca vou querer encarnar. Eu nunca vou querer encarnar. Você não tem essa hipótese. Porém, por outro lado,
nessa mesma frase, com o fim de fazê-lo chegar à perfeição, ou seja, é o seguinte, você só chega à perfeição se você encarnar. Esse critério foi estabelecido por Deus. Você só atinge a perfeição se você encarnar. Ponto. Aí mais adiante a gente vai ver os desdobramentos disso. Sim. Uma coisa depende da outra obrigatoriamente. Depende da outra. Obviamente que se Deus quisesse, né, estabelecer que o aperfeiçoamento se daria apenas na condição de espírito, teria estabelecido. Entretanto, o que a gente verifica com os espíritos é que Deus estabeleceu de modo diferente. O progresso só se dá se você viver nas duas dimensões, ora na dimensão espiritual, ora na dimensão material. Né? Então Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, obviamente que essa explicação, né, de que é com o fim de fazer chegar à perfeição, demonstra que não pode ser castigo, porque a perfeição não pode ser um castigo. Né? Bom, para uns é expiação. Então, a encarnação para uns espíritos é expiação. Me parece aqui que os espíritos colocaram expiação no gênero, né? Porque a gente sabe que existem as provas também, né? Então, para uns é expiação, para outros missão. A gente já observa que a encarnação ela é um processo, né? Enquanto nós estamos sujeitos à encarnação, nós estamos em processo para nos tornarmos espíritos perfeitos, né? É como se nós ainda estivéssemos em processo de fabricação por Deus, né? Até nos tornarmos espíritos perfeitos, né? Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Né? Me parece que essa palavra sofrer é passar por. Né? Tem que passar, exatamente, né? por todas as experiências da vida corpórea. Né? Nisto é que consiste a expiação. É interessante que ele mesmo, o Espírito mesmo que dá a resposta, ele diz o que ele quis dizer com expiação aqui. Quando ele fala para uns é expiação, né, para outros missão, é que para aqueles que ele está dizendo que estão em expiação, eles estão realmente utilizando a encarnação para o progresso. Aqueles que estão em missão não necessariamente estão utilizando a encarnação para o progresso. Já até fizeram o progresso deles, né, mas estão espontaneamente realizando uma missão. Prossigo, João? Prossigo, né? Então a resposta continua, né? Dizendo assim, a encarnação tem ainda outra finalidade, né? Outro objetivo. A de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Então, um dos objetivos da encarnação, e o Kardec perguntou, como nós chamamos de atenção, perguntou no singular qual o objetivo. Então, eles respondem que o objetivo é chegar à perfeição, e depois existe um outro objetivo, numa outra finalidade. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. O que a gente verifica, então, que a criação, no seu conjunto, tem uma parte que é divina e outra parte que é humana. É super interessante que Deus distribuiu com as suas próprias criaturas o ato da criação. Né? Então, uma parcela é divina e outra parcela é humana. Para executá-la, para executar essa parte do Espírito, né, na criação, é que em cada mundo, ele, o Espírito, toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de, nele, cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Obviamente que esse instrumento que nós tomamos em cada mundo é o perispírito, né? Porque primeiro tomamos esse instrumento para, a partir desse instrumento, nós podermos formar um corpo físico em cada mundo, né? Bom, então é dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta, né? O próprio espírito se adianta ao mesmo tempo em que ele está contribuindo para a criação, a criação universal. Exato. Né? Acho super interessante, né? Exato. Bom, acho que você pode escorrer um pouquinho mais a respeito disso. Deixa depois eu só, da deixa nossa eu... vinheta, nós vamos depois eu vou dar uma. com o Guilherme. Depois eu vou dar depois da vinheta, eu vou dar um comentário. Então, Não, exatamente, só fechando esse raciocínio aqui, é que é como se o instrumento de harmonia, para executá-la, o espírito é a parte da criação, instrumento de harmonia, que é a matéria essencial desse mundo. O corpo, a matéria,
faz parte essencial deste mundo e é a ferramenta fundamental que o espírito precisa para dar continuidade do crescimento próprio e do próprio planeta. Sim. É a ferramenta que Deus nos facilita para, com a nossa vontade, aí vem a nossa responsabilidade, com a nossa vontade, utilizar essa ferramenta o melhor possível para nosso próprio crescimento e o crescimento do planeta. Sim. É fantástico isso. A gente verifica, né, que a grande obra divina, ela tem duas grandes facetas, né, que é a faceta espiritual, né, e a faceta material. Exatamente. Né, e essa faceta espiritual, ela é responsável pela realização, pelo aperfeiçoamento, etc., da faceta material. Isso. E é nesse ponto que o ser espiritual, criado por Deus, fica encarregado de ir atuar na matéria a fim de aperfeiçoá-la. Não vem Deus mesmo aperfeiçoar a matéria, né? Encarrega as suas criaturas de aperfeiçoá-la. Eu fico pensando no meu tempo que eu fui Neandertal, no tempo que eu fui um australopiteco. E já aí atuando para aperfeiçoamento da matéria, né? Exatamente. Ou seja, não foram seres primitivos, nós fomos primitivos. Sim, a gente estava lá. E nesse momento somos quase primitivos. Né? Ainda não estamos, né? Mas deu só um passinho adiante. Vamos usar nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. E aí, olha, são coisas fantásticas. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Sim, claro. É importantíssimo. Essa é a fase Kardec. É importantíssimo. Simples, direto e objetivo. A ação dos seres corpóreos, ou seja, a matéria e o espírito, um não é independente do outro, mas juntos fazem parte, são importantes e necessários à marcha do universo. Sim, só destacando, a gente verifica o seguinte: quando ele coloca assim, a ação dos seres corpóreos, eu como ser espiritual só me torno ser corpóreo quando eu me revisto de matéria. Exato. E ele diz assim, a ação desses seres corpóreos é necessária. A palavra necessária, ela traz a ideia de que é algo que não poderia ser de outro modo. Sim. Se pudesse ser de outro modo, seria apenas útil, necessário não. Né? Então, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Né? Então, em todo o universo, em princípio, pelas informações que já nos chegaram, é assim que ocorre o progresso, né? Tanto dos seres quanto das coisas. Em cada planeta do seu jeito. Aí, Deus, porém, ele coloca aqui, a ação necessária à marcha do universo. O universo como um todo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação se encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Ou seja, a matéria é um instrumento em harmonia com o espírito, com o geral, com o âmbito geral, e dessa forma concorre para a obra que ele próprio se adianta. Aí a ação dos seres corpóreos é necessário a marcha do universo. Até aí, ok. Porém, Deus, na sua sabedoria, quis que nesta mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Ou seja, Deus não só nos criou, como criou a possibilidade de evoluirmos, nos deu as ferramentas necessárias para que nós refletíssemos, utilizássemos a ferramenta e, a partir dessa compreensão, agir, aí vem a nossa vontade, agir para que aproveitar o melhor meio de progredir e se aproximar dele, Deus. Sim. Fantástico, né? Eu acho isso bastante interessante a gente observar que Deus atinge com a encarnação, né, Deus atinge dois grandes objetivos, né, que primeiro é que as suas próprias criaturas atuem e aperfeiçoem a matéria, né, a sua obra. E depois, enquanto as suas criaturas atuam sobre a matéria, as próprias criaturas se beneficiam disso em termos de progresso. Exatamente. Então, não apenas a matéria
matéria se aperfeiçoa, como o próprio espírito que veio atuar no aperfeiçoamento da matéria também se aperfeiçoa, né? 2 grandes objetivos. E para que nós alcancemos esse objetivo, o nosso objetivo maior, que é o nosso crescimento e a nossa evolução, ele nos fornece a ferramenta e nos fornece as possibilidades de fazê-lo. Ou seja, só depende de nós. Só depende de nós. O que a gente pode concluir, né, que progresso, e faz todo sentido dentro desse contexto aqui, progresso não é uma obra do tempo. Né? Progresso é obra, obviamente, do tempo, porque é obra do tempo e da vontade. Né? Não necessariamente nessa ordem. Não necessariamente nessa ordem. Eu digo assim, porque se o progresso fosse necessariamente resultado do tempo, as pedras não seriam mais pedras, né? Porque o tempo atua sobre elas também. Né? Mas as pedras não detêm, não são possuidoras de vontade. Então, entre nós, aqueles que somos detentores da vontade, o nosso progresso demandará um tempo totalmente diferente de um para outro, né? A depender do que o Leon Denis chamava muita atenção, né? Dessa alavanca, né? que é a vontade. Né? Para nós, a partir de um determinado ponto do progresso, a vontade se torna mais importante do que o próprio tempo. Porque no momento em que a gente, de repente, assim, milagrosamente saca, caraca, depende de mim. Eu tenho a ferramenta, eu tenho o tempo, eu tenho a sabedoria. Eu preciso me vencer para aproveitar melhor as ferramentas e crescer. Sim. Esse é o momento mágico. Eu preciso definir caminhos, né? Porque são tantas as possibilidades, né? Que eu não posso ficar numa encruzilhada para onde eu vou. Eu tenho que definir caminhos. As encruzilhadas existem sempre. O grande problema é que a gente tem que ter a coragem de analisar as próprias dificuldades e vencer as dificuldades para que a gente caminhe. Porque o principal, outro dia eu estava conversando isso com alguém, o principal problema é que a gente tem que ter a coragem de ver os nossos próprios empecilhos ainda. E para poder caminhar, você tem que tirar as pedras que você colocou. Então, na medida em que você colocou a pedra, você tem que tirar. E tem que querer tirar. E aí que vem a história. Ferramentas nós temos, conhecimento nós temos. Aí é a sabedoria de saber o tempo que você vai levar para tirar a pedra e continuar caminhando. E é o que termina aqui. É assim que, por uma lei admirável da sua providência, da providência divina, tudo se encadeia, tudo é solidário da natureza. Depende da gente. Vocês percebem uma coisa? Há aqui uma condição exposta, um processo exposto aqui nessa resposta, tanto por Kardec quanto pelos espíritos. Eles nos mostram que nós somos criação, mas somos também criadores. E é interessante observar uma outra coisa muito pouca gente se dá conta. Jesus já havia dito isso antes, para todos nós. Uma frase de 3 palavras, eu não sei exatamente em qual dos evangelhos se encontra, você pode talvez me elucidar, Astênio. Ele disse, vós sois deuses. Ou seja, se ele disse, vós sois Deus, ou seja, nós somos co-criadores. E ele complementou, não sei se no mesmo período ou no mesmo evangelho, tudo aquilo que eu faço, vós podeis fazer. Vós podeis fazer. E é interessante que Pedro, quando foi solicitado na rua por alguma pessoa que estava bastante enferma, paralítica, né? Ele disse, nada tenho de material que eu possa te dar, mas tenho a fé que me sustenta. Levanta-te e anda. E o paralítico andou. Ou seja, foi aquele influxo magnético da fé que ele, Pedro, possuía, está citado nos Atos dos Apóstolos. E o paralítico andou. Absorveu e andou. Exatamente.
está dentro de Atos dos Apóstolos. Isso daí é relato de Lucas. Ou seja, percebe-se nitidamente que Jesus antecipou nestas falas anterior de Jesus e depois em Lucas. Eles anteciparam, os doutores dos evangelhos anteciparam muita coisa que hoje nós falamos. O passe magnético, o poder da prece. Sabe, a capacidade de você desanuviar a atmosfera mental do planeta pensando. Ou seja, uma pessoa que esteja retida no leito, não posso fazer nada. Pode orar. Pode orar. Pode higienizar o próprio pensamento. Pode deixar de lado a revolta e seguir adiante. Pode fazer uma porção de coisas, porque a mente é tudo. João, só aproveitando já que você entrou no Evangelho, não foi muito feliz nessa opção, né? A gente verifica lá, quando Jesus deu a primeira aula dele no Sermão do Monte, né, que foi o primeiro momento em que ele reuniu um grupo para poder falar, a aula magna dele foi o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, o primeiro ensino, a primeira frase, foi: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Né? Nós estamos tratando aqui de progresso, né, de aperfeiçoamento, obviamente para atingir esse reino dos céus, e Jesus coloca que o primeiro passo é a humildade. Né? Então é muito bom que, já que nós estamos tratando do objetivo da encarnação, verificar como é que nós estamos em termos de humildade, né? Se nós estamos nos achando os bambambãs, se nós somos os modelos, etc, etc, ou se nós estamos, de fato, como Jesus lavou lá os pés dos discípulos, né, servindo ao nosso semelhante, né, sendo úteis ao nosso semelhante. Dentro desse aspecto, eu seria um pouco mais, digamos assim, direta e objetiva. Uma coisa não é o que a gente demonstra, outra coisa é o que a gente sente. Porque eu posso estar ali coberta com todo o aparato possível para todo mundo ver como eu sou uma pessoa humilde, como eu sou uma pessoa dedicada. Mas aqui dentro, eu estou querendo fazer isso para aparecer, eu estou querendo fazer isso para poder ganhar prestígio, eu estou querendo... Tem objetivos menos, digamos assim, pensáveis para poder utilizar a si próprio em cima. E exatamente é o oposto que o Evangelho nos ensina. Fazer aquilo com o coração aberto, objetivando ao auxílio do próximo, objetivando. Então, isso também tem que pensar exatamente isso. Para atingir esse objetivo. Aí a gente reflete daquilo que eu ouvi do meu amigo Renatinho. Aquele que fala de doutrina, o primeiro ouvido que escuta é o próprio. Sim, deveria ser, Fernando. Vamos refletir a respeito disso. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui em continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos dando início ao seu capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire.
E Kardec inicia aqui nos trazendo os relatos de 3 passagens dos evangelhos, nas quais constam essas referências, essa citação de Jesus. Então tem por título essa parte aqui do capítulo: Candeia sob o alqueire. Porque Jesus fala por parábolas. Então, é uma dúvida que todos nós temos: por que Jesus usava muitas parábolas, metáforas, hipérboles, para deixar seus pensamentos, sua doutrina. Kardec vai nos demonstrar o porquê disso. Então, aqui na primeira passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 15, diz o seguinte: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Devemos nos lembrar que na época de Jesus não existia ainda corrente elétrica disponíveis, não haviam lâmpadas que acendem com a corrente elétrica. Então está falando pelo modo que as pessoas daquela época, né? A candeia, o candeeiro. Então nós temos que nos lembrar disso. E na outra passagem, Lucas, capítulo 8, versículo 16 a 17, diz assim: não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama, põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada de oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Na última citação, em Mateus capítulo 13, versículos 10 a 11 e versículo 15, diz assim: aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que falas por parábolas? Respondeu-lhes Jesus: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para o que seus olhos não vejam, e os seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Então, mas perguntaram por que ele fala por parábolas. Então ele está enchendo aqui o texto de metáforas, né? Então vamos ver aqui o que Allan Kardec nos propõe para explicar essa situação da candeia e do candeeiro, do alqueire, e porque Jesus falava por parábolas. Diz assim Kardec: é de causar admiração ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire, quando ele próprio oculta constantemente o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Seria, pois, inútil dizer-lhes tudo por enquanto. Digo, porém, a vós, que vos foi dado compreender estes mistérios. Agir assim, portanto, com o povo, como se faz com crianças, cujas ideias ainda não se desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem possam vê-la.
Isso não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, pois há pessoas a quem uma luz, por demais viva, deslumbraria sem as esclarecer. Dá-se com homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa deve vir a seu tempo. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva, a obscuridade lhes pesa. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles querem raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, a fé enfraquece. Então, o que Kardec está nos propondo aqui? Que ao dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire, a candeia, no caso, debaixo do alqueire, ele justo está dizendo que está fazendo uma comparação, uma metáfora, chamando a luz que está na candeia por ser o conhecimento. Então, tudo bem, até hoje nós usamos essa metáfora, chamar o conhecimento de luzes. Isso é normal. Então, justo está dizendo, não se deve colocar as luzes da candeia, no caso daquela época, sob o alqueire, debaixo do alqueire, porque ninguém ia ver. Ao contrário, você tem que deixar a luz no candeeiro, bem alta, para que todos possam ver. Ao entrar no recinto, vejam a luz. Então você não deve ocultar o conhecimento, não deve esconder o conhecimento. Então é disso que se trata. Mas Kardec diz, mas Jesus mesmo, na mesma situação, disse que fala por parábolas, ou seja, fala de modo às vezes difícil, porque aquelas pessoas, na sua maioria, não têm capacidade de entender. Então, mas ele diz que é para não esconder as coisas, para mostrar o conhecimento. E traz o seu conhecimento por meio de parábolas, ou seja, que a pessoa pode ter dificuldade de entender, mas Kardec está dizendo, ele está trazendo por parábolas, porque essas coisas têm que se revelando aos poucos. Não estão escondidas, mas estão um pouco dificultosas de serem entendidas, porque a humanidade ainda estava no seu início de conhecimento. Assim como as crianças, você não chega e dá todo o conhecimento para elas. Você vai dando aos poucos à medida que elas vão ganhando capacidade de entender. É o que ele está dizendo. Naquele momento, aquelas pessoas não iam entender. Mesmo que ele trouxesse o conhecimento todo claramente, explicando tudo direitinho, tintim por tintim, as pessoas não iam entender. Então o conhecimento ficou quase que de uma forma criptografada, compactada, para que aos poucos fosse desvendando. É o que ele diz. Nada que está encoberto vai permanecer encoberto toda a vida. Vai chegar o momento em que serão reveladas. As coisas não podem ficar ocultas para sempre. Deus deu a nós, homens, a capacidade de entender as coisas, buscar o conhecimento. À medida que a gente aprende uma coisa, a gente quer sempre aprender mais. Mas as coisas têm que ser passo a passo. Porque, usando novamente a metáfora, se a pessoa recebe a luz muito clara, muito forte de uma vez, ela complica para ela. Ofusca. Então, às vezes, primeiro tem que entrar com menos luz, com menos claridade, até os olhos se acostumarem com a claridade, aí você pode ir aumentando a claridade. A mesma coisa o conhecimento. Um conhecimento muito profundo trazido de uma vez, além de não ser entendido, pode chocar, pode até causar distúrbio, o mau entendimento daquele conhecimento. Agora, à medida que o homem vai avançando intelectualmente, moralmente, ele vai buscando novos conhecimentos. Então, os conhecimentos, de uma certa forma, vão sendo melhor adquiridos, interpretados e até postos em prática de uma maneira mais fácil, porque já temos entendimento. Então, como Allan Kardec diz aqui, tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreender e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles
querem raciocinar sobre sua fé. E está se referindo a nós, homens. Deus nos deu a inteligência para que nós pudéssemos compreender e nos guiarmos por entre as coisas da terra e do céu. Então, como Deus nos deu isso, chega um momento em que nós queremos raciocinar sobre a nossa fé. Não queremos aceitar de forma taxativa. É assim, pronto, acabado. Antigamente podia ser. Como dizem, vir por parábolas, de formas complicadas, idiomas diferentes. Agora não, as pessoas querem direitinho, querem entender do que se trata, com relação a tudo, inclusive com relação à sua fé, à sua crença. É então que não se pode pôr a candeia debaixo do alqueire. Então, se neste momento, aí você não põe mais a candeia debaixo do alqueire, você deixa a luz aparecer. Você sente que as pessoas têm capacidade de entender. Então, pode trazer o conhecimento mais claramente. Sem a luz da razão, a fé se enfraquece, é o que diz Kardec. Sem esse desejo de usar a razão, o raciocínio para entender as coisas, a fé enfraquece, porque pouco a pouco ela vai sendo desmentida, quando ela é imposta de uma maneira sem base. Se um conhecimento, seja religioso, seja científico, seja o que for, não tem base, ele acaba desmoronando. Então é preciso que o conhecimento tenha base, porque as pessoas hoje querem aceitar as coisas com base. Por isso é que elas hoje em dia estão refutando a maioria das religiões. Porque as religiões continuam cristalizadas no século I, no século em que viveu Jesus. Elas permanecem com aqueles ensinamentos daquela maneira que foi ensinado, querem seguir letra por letra aquilo, e as pessoas que querem usar o raciocínio dizem, não, isso não pode, isso não existe, isso é impossível, isso é superstição, isso é bobagem. Elas têm razão em pensar assim, que agride a inteligência delas. Ao passo que é dado a elas um conhecimento que ela vai concluir que está certo pelo seu próprio raciocínio, ela diz, não, peraí, tem lógica isso que está se propondo aqui, tem razão. Então, isso pode ser desta forma, porque estão ensinando aqui uma coisa que está indo ao encontro do que fala a ciência. Então, e no encontro dos costumes de hoje em dia, do modo das pessoas agirem, do modo das pessoas raciocinarem, do modo das pessoas se vestirem, se comportarem. Se você quer impor às pessoas hoje uma vestimenta que se usava na época de Jesus, como se isso tivesse alguma coisa a ver com a fé, a pessoa, você vai cair no ridículo. Porque aquelas roupas não eram usadas por questão de religião, eram usadas pelos costumes da época. Agora, você dizer, não, você tem que se vestir assim porque Cristo se vestia assim, os apóstolos se vestiam assim, não há necessidade. Os sacerdotes se vestiam assim. Não dá. A própria igreja tradicional já aboliu há algum tempo aquele uso de algumas roupas, mas em algumas solenidades ainda exigem aquelas roupas especiais, como se isso tivesse a ver com a fé. Não tem, isso é um costume. Isso é um costume da época. Se tivessem esses apóstolos que estarem aqui hoje, Jesus e tudo mais, iam se vestir da moda de hoje. Porque a roupa não tem nada a ver, assim como outros costumes, não tem nada a ver com a religião. Então as pessoas hoje estão querendo a luz clara. Não querem mais a luz debaixo do alqueire. Elas querem a luz claramente. Então Jesus está certo. Naquela época, apesar de o certo é você não pôr a candeia debaixo do alqueire, é certo também que isso tem que ser desvelado aos poucos, de acordo com o entendimento e a época daquelas pessoas que estão ouvindo. Exatamente isso que Kardec nos traz aqui. Ele segue aqui no item 5. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente, sempre as desvenda à medida que a humanidade está amadurecida para recebê-las. Então, à medida que a humanidade avança, o conhecimento vai sendo revelado. Por isso que Jesus prometeu que ia pedir ao Pai que enviasse mais tarde um Consolador para nos esclarecer todas as coisas, porque ele sabia que naquela época não tinha condições de esclarecer, mas passado 18 séculos, teria condições
de alguma forma, de nós entendermos. E é o que está acontecendo. Elas mantêm de reserva e não sob o alqueire. Os homens, porém, ao se apoderarem das verdades, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de dominarem. Então, quando alguns descobrem essas verdades, esses conhecimentos, escondem da pessoa comum de forma a dominar essa pessoa. Se esses, os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire, são esses, desculpem, que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Eles têm o conhecimento, entenderam direitinho, mas continuam ocultando para ter o controle sobre as pessoas que estão ouvindo. É por isso que quase todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. É mistério, não pode questionar, não pode duvidar, porque é mistério. Todavia, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo se tornado adulto, o homem comum quis penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. É o que eu estava dizendo. As pessoas dizem, isso aqui não tem nada a ver com a fé. Eu estou observando que isso não é assim. No dia a dia, na matemática, não dá. Aí a pessoa acaba se afastando. Não podem existir mistérios absolutos e Jesus está com a razão quando diz que nada há de secreto que não venha a ser conhecido. Tudo o que se acha oculto será descoberto um dia e que o homem não pode ainda compreender na terra, ele será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Então, o nosso caso aqui é esse. Nós ainda estamos, devido ainda ao nosso nível de conhecimento, a nossa ignorância sobre a maioria das coisas, é como se estivéssemos ainda num nevoeiro. Então, a luz não chega a nós com toda a clareza. À medida que esse nevoeiro da ignorância for se dissipando, ou seja, nós fomos avançando moralmente e fomos nos tornando mais puros ou menos impuros, nós vamos ter facilidade de entender essas coisas. Porque há muitas coisas que aqui a doutrina espírita nos informa, principalmente em relação à vida no mundo espiritual, que nós não temos a menor capacidade de entender. Nós imaginamos de um jeito, e há diversas pessoas que imaginam de forma um pouco diferente, e de repente nenhum dos dois está certo, porque pode ser de uma outra forma, mas nós vamos convivendo. O mais importante é a parte moral, que essa é intocável, desde a época do Cristo quanto hoje. Agora, a parte, digamos assim, técnica, de como funciona o mundo espiritual, como é o mecanismo reencarnatório, como os espíritos se ligam ao corpo humano, nós vamos aprender aos poucos. Muitas coisas ainda sabemos que é mais ou menos assim, mas os detalhes, tecnicamente falando, cientificamente falando, foge completamente à nossa compreensão. Já na época de Kardec, muitas coisas que os espíritos trouxeram, se vocês forem ver o Livro dos Espíritos, ou o Livro dos Médiuns, principalmente, e a Gênesis, vão ver que há muitas coisas ali que eles não tinham a menor condição de tratar diretamente por falta de conhecimento nosso. Hoje, com certeza, já poderiam tratar de outra forma. Então, cabe a nós irmos avançando e nos elucidando quanto a tudo isso. Mas há muita coisa que nós não entendemos e precisamos de ter um pouco de paciência conosco mesmo para poder aceitar, já que vem de uma fonte segura. Se nós não entendemos ainda, tudo bem, mas temos confiança de que quando estiver mais avançados, diz aqui Kardec, tudo o que se acha oculto será descoberto um dia. E o que o homem não pode ainda compreender na Terra, lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados. Quer dizer, muitas coisas, enquanto nós estivermos aqui na Terra, não vamos ter condições de entender. Quando nós houvermos nos purificado, aí vamos ter condições de entender muitas coisas. Aqui na Terra, nós, homens, ainda nos encontramos em pleno nevoeiro. Então, eu acho válida a curiosidade, as perguntas, a pessoa quer saber, quer entender, mas
eu mesmo digo, eu vou dar um palpite, uma ideia minha, não quer dizer que é o correto, isso eu estou supondo. Pode ser que amanhã eu mesmo mude de ideia, que eu vou aprender outras coisas e vou compreender melhor, mas até onde vai meu conhecimento eu entendo assim. Pode ser que esteja errado, pode, claro, com certeza até deve estar, mas eu estou lutando para poder melhorar meu conhecimento. Se um dia eu chegar à pureza de estar até em outros planetas mais puros, com certeza essas coisas para mim vão ser mais simples, eu vou entender com mais facilidade. Mas por enquanto ainda tá um pouco difícil. Então vamos ficando por aqui e no próximo programa nós vamos dar continuidade ainda a este tópico: Candeias sob o alqueire, porque Jesus falava por parábolas. Por enquanto desejo a vocês muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.